Muitos de vocês podem conhecer Etelstano da série de televisão O Último Reino, ou Vikings, mas eu vou contar a verdadeira história desse rei lendário. Os historiadores o valorizam muito. Ele foi descrito como o pai da Inglaterra medieval moderna e um dos maiores reis anglo-saxões. Sua ascensão à grandeza, no entanto, não seria fácil. Ele teve que dar continuidade ao trabalho de seu pai, que lhe havia fornecido o plano de como assumir o controle do turbulento Danelaw. Æthelstan faria exatamente isso, e mais, sendo aquele que uniu todos os reinos da Inglaterra sob seu domínio. Esta é a história dele. Primeiro, vamos olhar para sua ancestralidade e infância. Æthelstan veio de uma linhagem lendária de reis, sendo seu avô Alfredo, o Grande, um dos maiores reis guerreiros da Inglaterra, que derrotou os vikings contra todas as probabilidades. Seu pai foi Eduardo, o Velho, que iniciou a expansão de Wessex, absorvendo Mércia e o sul do Danelaw em seu próprio domínio, deixando seu filho Æthelstan para terminar o que começou. Æthelstan nasceu no ano de 894 e ele era o filho mais velho de Eduardo, o Velho, e sua primeira esposa, Ecgwin. Quase nada se sabe sobre sua vida e origem. Não se sabe o que aconteceu com a mãe de Æthelstan, mas seu pai, o rei Eduardo, se casaria novamente e teria dois meio-irmãos, Ealhswerd e Edsino. Æthelstan cresceria e, na Mércia, criado por sua tia guerreira Æthelflæd, senhora do local, ele foi treinado na arte da espada e combate pelos homens dela. Disse que o jovem Æthelstan teria participado das campanhas da Mércia para conquistar o Danelaw, mostrando que ele era um guerreiro. O pai do príncipe Æthelstan, Eduardo, o Ancião, morreria em 17 de julho de 924, mas a ascensão de Æthelstan ao trono não seria simples. Como seu meio-irmão também queria ser rei, não se sabe quem Eduardo desejava como sucessor, mas os fatos após sua morte são claros. Æthelstan foi reconhecido como rei na Mércia, provavelmente porque cresceu lá e lutou ao lado dos homens. Ele provavelmente se dava bem com os nobres da Mércia, tornando-o a escolha óbvia para o próximo rei. Enquanto isso, em Wessex, eles escolheram seu meio-irmão, Aelfweard, como rei, dividindo mais uma vez os reinos. No entanto, Aelfweard faleceu apenas 16 dias após seu pai, Eduardo. A causa é desconhecida. Wessex não proclamaria Æthelstan como seu rei por algum tempo, permanecendo desafiador, mas ele acabou sendo coroado rei da Mércia e de Wessex no ano de 925. Esquemas e conspirações continuariam a seguir Æthelstan mesmo após sua coroação. Um nobre desconhecido planejou cegar Æthelstan por ele ser um filho ilegítimo de Eduardo e, portanto, não ser o verdadeiro rei. Cegar Æthelstan o tornaria incapaz de governar e liderar homens, o que faria com que ele abdicasse do trono. Não se sabe se esse plano foi arquitetado por seu outro meio-irmão, Edwin, mas uma coisa era evidente: Wessex ainda não apoiava seu rei. Então esse plano poderia muito bem ter sido de Edwin, que foi criado em Wessex entre seu povo. O destino de Edwin, no entanto, teria que esperar. Æthelstan agora olhava para o norte e para o trabalho de seu pai, Eduardo, e de sua tia Æthelflæd, que haviam conquistado os territórios dinamarqueses no leste da Mércia e em East Anglia. Æthelstan agora sabia que a conquista de toda a Danelaw era possível, e ele só precisava esperar o momento certo para atacar. Sihtric era o rei viking em Dublin e Nortúmbria e governava York na época da ascensão de Æthelstan ao poder em 927. Ele morreria. Æthelstan aproveitaria essa oportunidade de ouro para atacar, pois quando um rei morre, o caos surge e o caos traz oportunidades. O primo de Sihtric, Guthric, foi rapidamente proclamado rei da Nortúmbria. Mesmo assim, Æthelstan marchou ao norte e tomou York, enquanto Guthric partia com uma frota de Dublin. Os eventos que se seguiram são incertos, mas Æthelstan prevaleceu, seja pela força militar ou por negociação, e então capturou York.
Os vikings em York se submeteriam a ele e o proclamariam como rei. A Nortúmbria tinha acabado de cair para Æthelstan e sua conquista do Danelov estava agora completa. Ele agora não era apenas o rei dos saxões, mas o rei dos ingleses. Uma reunião logo seria realizada com todos os condes e reis do norte, e algo realmente lendário estava prestes a acontecer. O rei Owain de Strathclyde, o rei Constantino de Alba, Eldred de Bambra e o rei Hywel do país de Gales, todos se submeteram a Æthelstan em 927 e aceitaram sua supremacia. Isso levou a 7 anos de paz no norte. Edwin, meio-irmão de Æthelstan, que supostamente estava por trás de certas conspirações, morreria afogado em um naufrágio no Mar do Norte no ano de 933. Não se sabe se ele estava fugindo da ira de seu meio-irmão após sua suposta traição ter sido descoberta ou por outros motivos. No entanto, ele estava morto, e Æthelstan agora seria a escolha óbvia para rei. Em 934, Æthelstan voltou a olhar para o norte. Os reis do norte haviam jurado lealdade a ele, mas queriam seus reinos e sua independência de volta. Eles conspirariam nas sombras até que chegasse o momento de atacar. O rei Constantino de Alba quebraria um tratado de paz, forçando a mão de Æthelstan. Æthelstan havia unificado toda a Inglaterra continental e tinha um exército monstruoso com homens de todas as crenças e culturas. Homens saxões estavam ao seu lado, assim como os vikings e também os galeses. Na marcha de Æthelstan para o norte, 4 reis galeses o acompanharam, assim como 13 condes demonstrando seu poder e supremacia sobre todos os outros reis. Æthelstan e seus homens seguiriam para a Escócia por terra e mar, tomando o solo escocês. Seu exército chegou tão ao norte quanto o castelo de Donita, o ponto mais ao norte que qualquer exército inglês havia alcançado desde o ano 685. Poucas fontes de cronistas medievais relatam o que ocorreu nessa campanha ou seu desfecho, mas dizem que as forças de Æthelstan devastaram as terras até Donita, deixando claro que nenhum rei poderia proteger suas terras dele. Ele estava mostrando a todos os reis do norte e da Escócia que não eram páreo para ele e que podiam resistir e morrer, ou se submeter e viver. As chamas da guerra eram sempre evidentes, e Æthelstan fez o norte e a Escócia sangrarem. Unir esses povos em um reino seria muito difícil, pois seus líderes queriam manter a independência. No ano de 934, Olaf Guthfrithson sucedeu seu pai, Guthrid, como o rei nórdico de Dublin. Olaf então se casaria com a filha do rei Constantino, consolidando uma aliança entre o rei de Dublin e o rei de Alba. Os antepassados de Guthrid haviam navegado da Escandinávia e se tornado reis da Nortúmbria e de Dublin, mas Æthelstan havia tomado a Nortúmbria e Olaf queria recuperá-la. Parece que a paz de Æthelstan estava se desfazendo. No ano de 937, o rei Olaf e o rei Constantino também se uniriam ao rei Owain de Strathclyde em uma aliança contra a Æthelstan. Praticamente todos os reis que haviam jurado lealdade a ele em 927 agora tinham se voltado contra ele sozinho. Eles não conseguiam desafiá-lo sozinhos, mas juntos acreditavam que poderiam derrotá-lo e recuperar suas terras e independência. Os 3 reis aliados, com seus exércitos escoceses, irlandeses e do norte, saqueariam o território inglês no verão de 937, com o objetivo de dissolver a Inglaterra e destruir a fonte de poder de Æthelstan. Isso culminaria na Batalha de Brunanburh, e o vencedor teria o destino da Inglaterra em suas mãos. O exército de Æthelstan incluía homens de Wessex, mercianos, galeses e vários vikings do Danelaw. Os exércitos logo se enfrentariam. As forças de Æthelstan formariam uma parede de escudos e empurrariam os inimigos para trás. Logo depois, uma batalha total aconteceria e foi devastadora. De acordo com um poema chamado A Batalha de Brunanburh, disse que nunca houve um massacre maior
desde que os anglos e os saxões vieram do leste para cá. O resultado da batalha foi uma vitória para Eteostano e seus guerreiros, mas milhares ficariam mortos no campo de batalha. Muitos reis menores, príncipes e nobres ingleses morreram na batalha, incluindo 2 primos de Eteostano. Eteostano e seus nobres estariam no centro da luta, liderando seus homens para a vitória. Por gerações, isso seria lembrado como a Grande Batalha. O rei Olavo escapou de volta para Dublin e o rei Constantino perdeu um filho. Olavo continuou sendo rei de Dublin, mas suas ambições de retomar a Nortúmbria e York foram perdidas. Æthelstan salvou a Inglaterra da fúria dos reis aliados do norte, mas sua soberania sobre eles foi perdida e ele já não tinha mais a influência que possuía anos antes. Antes, ele governava a maior parte da Escócia, Strathclyde, e havia unificado o Danelaw e a cidade viking de York. Mas depois da Grande Batalha, sua influência na Escócia e em Strathclyde diminuiu, e ele só manteve o controle da Inglaterra, tendo perdido seu domínio sobre a Grã-Bretanha, mas ainda governando as terras ao sul de Strathclyde e Alba. Æthelstan morreria no ano de 939. Ele nunca se casou nem teve filhos, e a coroa passaria para seu irmão mais novo, Edmundo, assim que Æthelstan morresse. Os homens de York escolheram o rei viking de Dublin, Olavo, como seu rei, e o controle anglo-saxão do norte entrou em colapso enquanto Æthelstan ainda estava vivo. Ele estava no controle de quase toda a Grã-Bretanha, até a rebelião dos reis do norte. Isso demonstra seu brilhantismo, já que as forças combinadas deles ainda assim não conseguiram derrotá-lo, e ele continuou sendo o rei da Inglaterra. Æthelstan tem sido considerado uma figura obscura devido à falta de material de referência sobre sua vida. Sem dúvida, os detalhes perdidos ao longo do tempo eram de traição e conspirações. Como ele era o homem mais poderoso da Grã-Bretanha, e homens ambiciosos sempre desejam o poder, isso pode ter causado os acontecimentos de sua vida. O domínio de Æthelstan sobre a Grã-Bretanha não seria visto novamente por nenhum rei saxão, e seu nível de poder só seria alcançado por um rei inglês com Eduardo I em 1272. Isso mostra que Æthelstan estava à frente de seu tempo e seu domínio sobre a Grã-Bretanha foi um feito lendário por si só, mesmo que não tenha durado. Então me diga o que você acha de Æthelstan nos comentários aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar. E nos vemos em breve para mais um Perfis da História.